História da Redenção, capítulo 9. A Torre de Babel. Alguns dos descendentes de Noé logo começaram a apostatar. Uma parte seguiu o exemplo de Noé e obedeceu aos mandamentos de Deus. Outros foram descrentes e rebeldes, e nem mesmo tinham a mesma ideia quanto ao dilúvio. Alguns descriam da existência de Deus e, em sua própria mente, atribuíam o dilúvio a causas naturais. Outros criam que Deus existia, e fora ele quem destruíra a raça antediluviana pelo dilúvio, e seus sentimentos, como os de Caim, ergueram-se em rebelião contra Deus, porque destruiu da terra o povo e amaldiçoou pela terceira vez por um dilúvio. Aqueles que eram inimigos de Deus sentiam-se diariamente reprovados pela justa conduta e piedosa vida daqueles que amavam, obedeciam e exaltavam a Deus. Os descrentes consultaram entre si e decidiram separar-se dos fiéis, cuja vida justa era uma contínua restrição à sua ímpia conduta. Viajaram a certa distância para se afastarem deles e escolheram uma vasta planície para habitar. Então construíram uma cidade e conceberam a ideia da edificação de uma grande torre que alcançasse as nuvens, para que pudesse habitar juntos na cidade e na torre e não mais fossem dispersados. Arrazoaram que estariam seguros no caso de outro dilúvio, pois construiriam sua torre com muito maior altura do que as águas prevaleceram no tempo do dilúvio, e que todo o mundo os honrariam e eles seriam quais deuses e governariam o povo. Esta torre foi planejada para exaltar seus construtores e pretendia voltar as atenções dos outros que vivessem na terra de Deus para unirem-se com eles em sua idolatria. Antes do trabalho de construção estar cumprido, as pessoas moravam na torre. Salas foram esplendidamente mobiliadas, decoradas e devotadas aos seus ídolos. Aqueles que não criam em Deus imaginavam que, se sua torre chegasse às nuvens, eles seriam capazes de descobrir as causas do dilúvio. Exaltaram-se contra Deus. Ele, porém, não lhes permitiria completar seu trabalho. Tinham construído a torre até grande altura, quando o Senhor mandou 2 anjos para confundi-los em seu trabalho. Homens tinham sido apontados para receber as ordens dos que trabalhavam no topo da torre, que pediam material para o seu trabalho, sendo que o primeiro comunicava ao segundo, e este ao terceiro, até que a ordem chegava aos que estavam na base. Ao ser a ordem passada de um para o outro, os anjos confundiram sua linguagem, e quando a ordem chegava aos que trabalhavam na base, provia-se material que não fora pedido. Depois de um laborioso processo de fazer chegar o material aos operários no cimo da torre, não era o que eles desejavam. Desapontados e enraivecidos, eles reprovavam aqueles que julgavam estar em falta. Depois disso, não houve mais harmonia em seu trabalho. Irados uns com os outros e sem saber a que atribuir os mal entendidos e estranhas palavras entre eles, abandonaram o trabalho, separaram-se uns dos outros e se espalharam sobre a terra. Até aquele tempo, os homens tinham falado uma única língua. Raios do céu, como um sinal da ira de Deus, quebraram